Olá! A partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiafarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, o Antagonista mantém você bem informado. Bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 24 de agosto. Então vamos às notícias. Ministro da Defesa tenta conter fissura nas Forças Armadas. CPMI pode votar quebra de sigilo de Carla Zambelli. E líder de Grupo Wagner é morto em acidente aéreo, diz governo russo. A agenda do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, anda agitada. Movimentos que sinalizam para uma preocupação das Forças Armadas com um desgaste de imagem. Isso acontece após os últimos desdobramentos políticos e policiais envolvendo nomes da caserna. Ontem, Múcio começou o dia em uma reunião com o presidente da CPMI do 8 de janeiro, que é o deputado Arthur Maia. Estavam no encontro representantes do alto comando do Exército. Pouco depois, Múcio teve um almoço com o ministro da Justiça, Flávio Dino. À tarde, visitou a sede da Polícia Federal. Conversou com o diretor-geral, o delegado Andrei Rodrigues. Entre um encontro e outro, Múcio falou com a imprensa. Disse que não pode, entre aspas, socializar a suspeição. Em outras palavras, o ministro falou que eventuais condutas irregulares seriam da responsabilidade dos indivíduos e não da instituição Forças Armadas. Para ficar mais fácil de entender essa preocupação do ministro e também da própria caserna, bora fazer uma linha do tempo resumida e com alguns nomes. Em maio, a gente teve a prisão do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Em julho, Cid prestou depoimento à CPMI. Seguiram-se queixas do pai de Cid, Mauro Lorena Cid, cuja patente é de general, de que o filho estaria abandonado por antigos aliados. Mais recentemente, a CPMI ouviu o hacker Walter Delgatti Neto. Ele falou sobre a visita ao então ministro da Defesa de Bolsonaro, no caso, o general Paulo Sérgio Nogueira. Eles teriam conversado sobre fragilidades das urnas eletrônicas. Delgatti também comentou ter ido ao Ministério da Defesa outras 5 vezes e acrescentou: haviam escalas de militares para mediar essas visitas. Esta semana, Múcio pediu à Polícia Federal uma lista com nomes de militares que poderiam estar envolvidos nesta história do hacker. Só que o pedido foi negado. E a CPMI do 8 de janeiro volta a se reunir hoje. O colegiado delibera, ou pelo menos tenta deliberar, sobre o pedido de quebra de sigilos telefônico e telemático da deputada federal Carla Zambelli. Eu falo tenta porque essa votação deveria ter ocorrido na terça-feira, só que a reunião foi cancelada por Maia, que é o presidente, como a gente já citou, diante de bate-boca e desentendimentos. Também estavam em pauta as quebras de sigilo de Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Só que esses não entrarão na pauta desta quinta por decisão de Arthur Maia. Vamos ouvir a justificativa do presidente. Agora, venda de joias, quebrar o rifle do presidente Bolsonaro. Será que alguém aqui, em juízo perfeito, vai imaginar que o presidente Bolsonaro estava lá mandando pix da conta dele para patrocinar invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional de 8 de janeiro? Obviamente que não. A não ser que chegue na CPI alguma vinculação que possa demonstrar de que havia algum tipo de ação dessa natureza, eu não vejo sentido para você quebrar o sigilo apenas porque é o ex-presidente da República. Então, se quiserem fazer uma CPI para discutir presentes de ex-presidentes, venda de Rolex, negócio de joias, façam outra CPMI. Eu cumprirei o meu papel como presidente da CPMI de garantir que se investigue o que aconteceu antes, durante e depois do 8 de janeiro, mas tudo relacionado ao 8 de janeiro. Arthur Maia falou com a imprensa após o encontro com José Múcio Monteiro, que a gente comentou no início do podcast e que aconteceu ontem. Essa reunião foi na sede do quartel-general. A convocação de militares para a CPMI também foi tratada na conversa. Em que tenham sido levados à CPMI militares e outros ainda irão depor, mas que essa condição individual de alguns membros das Forças Armadas, de maneira nenhuma diminui o papel das Forças Armadas brasileiras, que nós, brasileiros, todos nós, temos a obrigação de preservar, cuidar e, sobretudo, reconhecer o papel de compromisso democrático.
E o governo russo confirmou a morte do chefe do grupo Wagner, Prigozhin, em uma queda de avião nesta quarta-feira. Prigozhin liderou um movimento contra o presidente russo, Vladimir Putin, por insatisfações em relação à guerra na Ucrânia. A autoridade de aviação russa anunciou investigações sobre o caso. Outras 9 pessoas estavam a bordo. A aeronave que caiu era um avião de pequeno porte, fabricado pela empresa brasileira Embraer. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista, produzido e apresentado por mim, Júlia Schiafarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã.